Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E é claro, vocês já estão cansados de saber disso, eu não poderia fazer isso sozinha, então eles voltaram, né? Quero começar a te apresentar aqui do meu lado direito, ele, que é um falante nativo de inglês, a melhor pessoa para pronunciar The Books on the Table, Gabriel Gomes. Hi guys, I'm fine hoje. Eu tô muito I'm fine hoje. Muito obrigado, parabéns. Quer dizer, porque eu falei, congratulations por todos aqueles que estão, thank yous por todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado. E aqui do meu lado esquerdo, ele que é o nosso fazedor oficial de figurinhas, porém morre de medo de alguém fazer uma figurinha dele. Rola ameaça e tudo. Calma, isso é mentira. Não é mentira, não. Não é mentira, não. Cara, tá maluca, cara. Faço figurinha de... Tá maluco. Enganação, e aí, meus amigos, não caio nessa lábia. É Fake mentira. É mentira. Fake news. Agora, tá participante Muito agora, obrigado. né? Aluna participativa. Fake news. Fake Estamos com a Vânia aqui hoje de novo. Terceira vez é o quê? Terceira vez, ela já entra no grupo. Que Pode? isso? Enfim. Gente, hoje é um episódio especial demais. Nós estamos muito felizes de gravar. Porque a gente sempre comenta aqui, né, que exemplo bom a gente tem que copiar. E eu não sei se já ficou claro, mas aqui todos nós somos muito admiradores do Morada. E quando nós estávamos buscando inspirações sobre o que fazer no nosso podcast, nós vimos que o Morada tem um quadro muito legal no deles, no Hub, onde eles tiram um dia só pra papear. E, cara, não tem nada mais a ver com a gente do que bater papo. Aliás, foi assim que o Pod Crente nasceu. Realmente. Então, nós trouxemos hoje um episódio mais do que especial, que eu já vou soltar, é o nosso tema. Posso dizer que é um tema, necessariamente? Não, né? É o nome do nosso quadro. Não é uma pergunta, ora. E sim uma afirmação. Afinal, Pod Crente na resenha... Ih, afinal, falei pergunta. Não, a pergunta, gente, é uma... Professor Pasquale tá como? 10. Pod Crente na resenha? E aí? Pode, deve. Não era afirmação, Laís? Gente, não tem como, cara. Pode crente na resenha. Ok, então pode crente na Aliás, resenha. o crente deve resenhar. Sim, Por favor, bom que estejamos em comunhão. Não seja um crente chato que só quer, como essa geração diz, chapar o tempo todo. Você é mulher pra Laís? Por quê? Não, Eu sou Laís, chata, Laís, Paulo? Laís. Não, Paulo Otávio já falou na minha cara A que eu gente era não falei de chata. chata, não. Eu falei de chapar. Ah, tá, foi mal. Eu falei chapação. Ó, depois a gente vai resolver isso. Voltando aqui pro nosso tema da semana. Não é tema. Sim, temos um tema, pois hoje a nossa resenha falaremos de nostalgia. O que vivemos na nossa adolescência cristã. Saudades, melodia. Todas as... Ai, nossa. Cara, olha só. O Paulo, ele às vezes traz umas coisas que destrava a minha memória, assim, abre um baú bizarro, cara. Nossa, pior que ele fez a voz igualzinha. Respeito o cantor. Cara, essa é uma ótima oportunidade para vocês contarem todas as histórias que vocês sempre me contam da antiga igreja de vocês. Então vamos lá, para não perder o nosso costume, dissertem. Meu Deus do céu. Cara, nostalgia é algo muito... Ainda mais também pro Gabriel. Que Vou até comer um de... chocolatinho. Pô, deixa pra mim, tá? Que viemos de uma igreja... Viemos da mesma igreja. Cara, nostalgia é o que... Ainda nós que somos da mesma sala também. O que a gente tem de papo de nostalgia não tá no gibi. É, porque... Não tá no gibi, na moral. Faz... Quem tem raiz cristã... Só quem tem... Exato. Caraca, porque assim, Paulo. quem tem raiz cristã tem muita história pra contar, né? Até porque a gente, nós que somos jovens adultos,
passamos por essa fase de transição da igreja. Sim, verdade. Cara, e muito engraçado a gente ter esse tema hoje, eu acabei de lembrar disso. Ontem eu tava na minha igreja local e nós somos de uma igreja de parede preta, né? E aí eu tava assim Isso é tão moderno. Isso. E então, ontem eu tava na lateral, assim, numa porta lateral que tem na igreja. E aí eu vi uma adolescente entrar por aquela porta ali. Eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. Eu falei, cara, do nada me veio esse pensamento. Eu falei, cara, como é diferente pra essa geração. Porque quando eu cheguei lá na minha igreja, apesar de gostar muito e tal, era tudo muito novo pra mim, né? Porque eu vim de uma igreja, em aspas, tradicional, uma assembleia, né? Tudo muito claro. Eu me lembro que teve uma época que foi uma briga pra gente, o Paulo era de lá também. Foi uma briga pra gente conseguir apagar as luzes durante o Ministério de Louvor. Nossa, eu lembro da época Não. que era E assim, moda o louvor ser com as luzes apagadas. Sim, tipo assim, começou só e no isso culto já dos era jovens. revolucionário. Era só no culto dos jovens. Foi cada ano, ela estava comendo de sopa de garfo. Cada Aham. ano era um pouquinho. Exato. Um ano apagava as luzes, outro ano fazia o Sim. quê? Botava uma luzinha. cortina. Não, Uma cortina preta. Exato, cara. Cara, eu lembro de uma fala da minha mãe que toda vez que tinha... Eu ainda não era jovem pra participar do culto jovem, mas eu ia porque eu achava cultos adolescentes um saco. Aham. Então, e eu nem sei se eu posso falar isso Isso que aqui. eu posso falar, Saco, não. ela é chata, viu? Ela é chata. E aí, mas é porque você não conheceu os adolescentes da minha antiga igreja. Espero que não tenha ninguém ouvindo hoje. Mas enfim, e aí, sempre que eu ia, a minha mãe ficava assim: isso é um absurdo. O crente vive na luz. Deus é luz. Como Deus Eu ia vive falar nas isso também, eu ia trevas. falar O isso. culto de luz apagada, isso não existe. Se aparecesse um de boné no culto, então, Ih, esquece. isso aqui virou Esquece. boate? Jamais. Isso aqui virou balada, Cara, minha cara, mãe, muito tipo engraçado. assim, eu ia sair ia pra igreja, aí geralmente o congresso era blusa preta, porque ninguém chegava numa cor da blusa. Aham. A rosa, a azul, aí era preto. Mano, eu me arrumava e mãe, vocês são urubu? Falam de preto? São roqueiro das Mãe, trevas. não, preto não, Jesus é luz. Aí eu falava, pô mãe, e o espírito? Não, e aí você vê como pra essa geração É diferente. tudo é normal. Que a galera só usa preto. É normal, tipo assim, você entrar numa igreja de parede preta com luzes, tudo aquilo, pra eles hoje é muito normal. Eu passei por esse processo até, tipo, me acostumar e tal. Não demorou, tipo, 2 cultos já tava acostumado. Mas eu tive que passar por ele. Pra eles não, eles vão, e assim, se você pega alguém de 12 anos, 13 anos hoje, ele vai ver uma outra igreja, cara, com características Nossa, muito ó, diferentes. Uma outra nostalgia, eu fui tocar numa igreja X, aí, tipo assim, era uma igreja, era conservadora. Então, tipo assim, vamos ouvir dois hinos da harpa. Eu falava, cara, na hora eu falei assim, mano. Que louco, né? Eu vivia isso. Aí depois Que louco. do hino da harpa, vamos ouvir a leitura bíblica. Nossa. Não, e aí provavelmente tinha oportunidade pra grupo de Sim, irmãos. não. Aí antes, As irmãs do círculo de antes da oração. oportunidade, vamos ouvir agora a introdução com a irmãzinha X, a anciã da igreja. Aí falava beça, eu falei, cara, aquele igualzinho da minha, cara. Sim. Aí vinha, vamos ouvir as irmãs, aí ficava aquele silêncio. Glória a Deus! Aham. Falei, mano, Até as irmãs se juntarem cara, tudo lá na falei, frente. mano, O silêncio ensurdecedor. Eu vivia isso todo Cara, isso é santo muito dia, engraçado. cara, mano. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas pra mim hoje já tá ao contrário. Quando eu vou a alguma igreja que não é de parede preta, eu acho muito estranho. Aham. Sim, sim. E eu fico pensando assim, cara, o que tem de errado aqui? Eu não consigo me adaptar, eu não consigo prestar atenção. Aí eu já começo a achar tudo meio monótono. Nossa, é muito louco isso. Eu lembro, a fase dos congressos. Não. Fase de congresso. Festividade. Eu peguei festividade ainda. Verdade. 13º aniversário da... Então, mas é porque eu sempre fui de Batista. Em Batista não havia festividade. Não havia festividade. Era congresso direto. Era congresso da juventude, porque não falava jovem. E grupo de jovem também não tinha nome, né? É Igual a gente verdade. vê hoje em dia. O grupo de jovem era a juventude. Aí tinha os adolescentes, tinha as irmãs do círculo de oração. Aí, pras irmãs do círculo de oração, tinha nome, que era Rosa de Saron. Qual outro aí que eu não me lembro? Dos vales. Cara, e aí tinha... Eu lembro que Congresso das Mulheres, por exemplo. Cara, eu lembro de uma... Eu tenho uma foto, preciso trazer essa foto pra vocês. Que eu pequenininha na rampa da minha igreja, com uma sainha preta
meia calça e a blusa do Congresso. Aí atrás mostrava de que grupo eu participava. Embora eu fosse mulher, eu era das crianças. Aí era tipo mulher da juventude, mulher das mulheres mesmo. Era muito bizarro, cara. Eu amava essa época. Não, Fala. E criança, vamos supor, criança, exército de Cristo, Lírio dos Vales. Isso que eu ia falar agora. Soldadinhos de Cara, Jesus. Eu tive Sol da Justiça, Rocha Eterna, Nossa. El Shaddai. Tudo era nome Só de nome grupo. de xalá. Tudo era nome de grupos de infância. E eu me lembro que na época nós sentávamos separados. Jovens tinham os bancos dos jovens. Sim. Crianças tinham o banco das crianças. E assim, quem era casado sentava junto, quem era separado sentava separado. Isso aí. Coisas desse tipo. Não, e era uma época que criança ou não tinha culto de criança separado, ou a criança descia na hora da palavra. Não sei se na igreja de vocês Ou era então assim. tomava um beliscão com Da a mãe, boca, fica quieto. Eu corria. Ai, gente, eu vou até contar uma história. Eu adorava correr na igreja. Adorava. Começava o culto, eu ia pro lado de fora, num quintal que tinha assim, e corria horrores lá. Até que um dia, a minha mãe me levou pra dentro do banheiro da igreja, arrancou a sandália, ó, me sapecou dentro do banheiro da igreja. Eu voltei pianinho. Até hoje, vocês não me veem, eu não fico circulando na igreja. Caramba. Morro de medo disso. A minha mãe, e cara, era cultural na A época, minha mãe né? me segurava pela munheca, tipo, se tu não vai correr. Mas mãe, eles estão correndo, você não é todo mundo. Você vai ficar aqui, tá na cara de Deus. É reverência. Sim. Exatamente. Mano. Cara, eu acho que as crianças de hoje em dia nunca vão saber o que é ter medo do diácono que fica Sim, olhando as sim. crianças Nossa, correndo. cara, na minha antiga igreja, antes da minha antiga Momento igreja. voluntário? Antes da minha antiga igreja, eu era de um ministério. E aí tinha um cara lá que assim, me assustava até alguns jovens. Eu me lembro que eu já tava no grupo de adolescentes ainda lá. Mas eu era muito amigo de alguns jovens. E a gente sentava assim, a gente tinha um lado, e aí tinha o corredor da igreja e os jovens sentados na frente. E aí a gente ficava se comunicando verbalmente, assim, mexendo o lábio com os jovens que estavam do outro lado, que eram nossos amigos, cara. Esse Porque irmão não podia aparecia. levantar. Geralmente ele estava calça preta social, blusa branca, e ele não estava de terno, ele só estava de gravata. E ele andava sério na igreja. E assim, quando ele se aproximava... Ele leva mais que aquela... Exato, e quando ele se aproximava, todo mundo já sabia assim que tinha dado ruim. Tinha dado ruim e todo mundo tinha que ficar quieto, parado. E tinha uma outra situação também que acontecia, não sei se acontecia nas igrejas dos nossos, como a gente está sendo nostálgico hoje, dos nossos ouvintes. Que Melodia tem muito desse negócio, nossos ouvintes. Que o pastor, se via os jovens, qualquer pessoa conversando durante a pregação, Ele ele parava, pode e era um crer, silêncio pode constrangedor, tipo, parava, ficava no maior silêncio, até a galera perceber que tava conversando. E ele não falava, não chamava atenção. Tinha sempre um amiguinho do lado. Ei. Sim, e assim, era mais constrangedor do que ele se ele tivesse dado um esporro. Porque ele parava, ficava E a em igreja silêncio, inteira depois ele olhava. voltava pra pregação como se nada tivesse acontecido, mas tava um constrangimento na verdade. igreja absurdo, É verdade. gigantesco. Mano, chiclete. Eu tinha mania de... Eu gostava muito de chiclete. Mano, Não, tem uma época que não podia, né? Minha mãe ia lá, tocava a mão no meu ombro assim, abria a mão, cospe. Caraca. Que vergonha, Nossa. cara. Nossa. Não, e pras irmãzinhas, amigas dela, é isso aí. É isso aí, criança tem que criar assim. De pequena que se torce o pepino. Caraca, cara, minha mãe esquece. Na igreja de vocês, o pastor tinha lugar marcado? Sim. Cara, sim, púlpito lá, o isso púlpito era lá, maravilhoso. A cadeirinha do lado do altar ali, certinho pro pastor, pra mulher e talvez pros filhos também, ou alguns diáconos mais próximos. A trupe toda do pastor, né? Isso era muito típico, era muito bom. Essa liturgia. Na Assembleia, geralmente, tá o altar ali, aí tem um púlpito... tipo, você não tá no altar. É, a minha era do lado. O presbitério todo. Cara, você não podia sentar. Tu não podia... Mano, se subir no altar, nossa... Nossa, desce esquece. daí, desce. É o lugar do pastor. Lugar santo. É. Mano, era muito... E tinha uma outra também. Quando você... Nossa, gente, eu me sentia tão culpado quando isso acontecia. Engraçado que até hoje eu me sinto. Quando você derruba a Bíblia no chão,
Minha mãe, assim, era o fim derrubar a Bíblia no chão. Você deixar a Bíblia cair, você tá vindo da igreja, tava segurando a Bíblia e deixar, você tinha que pedir desculpa quase ir no milho. Não, Pra quando... pedir desculpa porque você deixou o livro sagrado cair no E chão. quando tu ia pra igreja esquecer a Bíblia? Aí vinha a sua mãe... Cadê ao- sua Cristão espada? desarmado. Não, É o cadê cristão a sua desarmado. espada? Cadê a sua irmão? espada? Cadê a sua espada? É. Nossa, que bizarro. Cara, mas falando dessa parte de Bíblia, a gente até comentou sobre isso uma vez. Que antigamente, o crente que tava com Bíblia Era não era nem respeitado. assaltado. Verdade. Não era assaltado. Era o símbolo ali, mano. Sim, Foi o que eu não, falei, foi escolhido. foi o que eu falei uma vez, não só com a Bíblia, né, mas o fato de você demonstrar que tava vindo de uma igreja, te passava meio que uma segurança. Eu até contei que uma vez eu e o Paulo tava levando uma amiga nossa em casa, e assim, era mais rua, assim, a gente saía da igreja muito tarde, né, a gente ia comer depois e Barata de igreja. bem isso mesmo. Meia-noite pouca. E assim, as ruas eram muito desertas. Então aparecia alguém. Muito engraçado. Aparecia alguém, assim, meio estranho. A gente tava sem Bíblia, mas a gente começava a falar, nossa, como o culto foi bom. E aí era direito. E eu posso ser sincero, eu faço isso até hoje. Quando eu vou pra casa da Laís ou a gente sai depois do culto e eu vou pegar o Uber pra ir embora, eu já quero deixar claro pra aquele Uber que estou vindo da igreja. Boa tarde. Eu sempre procuro. Tipo assim, tanto que quando a Laís não pode não perceber. Quando eu tô saindo da casa dela, eu sempre procuro. Tu vai no culto amanhã? Pro cara entender que, tipo assim, ele tá seguro, eu também tô seguro. Tô bem. Somos dois da paz, tranquilos, vamos seguir o baile. Entendeu? Era muito bom. Eu faço muito isso. Eu nunca tinha reparado, mas agora eu vou começar a prestar atenção, porque é uma tática. Tem que me ajudar. Ótima. Perguntar, você vai no culto amanhã? Vou, culto da manhã. Também uma coisa de nostalgia. Cara, a escola bíblica dominical. Sim, Nossa. nossa, Mano, eu amava a escola bíblica. Gente, Isso é uma coisa que eu olha, sinto que muita falta loucura. hoje em dia. Escola Eu, bíblica pra ser dominical. sincero, eu preferia... Daquela raiz que tem a Não, da raiz. revistinha. Quando eu era pequeno, eu preferia ir pra escola dominical do que pro culto. Sim. Porque, como a gente tava falando aqui hoje, vamos supor, tem o curso das crianças, na nossa época não tinha, pô. Então, Era cara, só era livro, muito escola chato. dominical. Tu tá no culto ali que você não tá entendendo bulhufas que o pastor tá falando. Sim. Tipo assim, eu não quero estar aqui. Sim. Pô, mas na escola dominical, mano, era muito bom, na moral. Nossa, e o lanchinho da escola dominical, os debates, eu me achava super É, emocionada quando eu gincana da debatia escola alguma dominical. coisa. Gente, Ganhava gincana muita de cora gincana. de escola. Na minha não tinha gincana de Nossa, gincana. tinha. Eu Nunca tive uma lembro. época de acampa dentro. Acampa. Sim. Caraca. Nossa, Acampa quem nunca dentro. me E os contou? acampa dentro não viveu. tinham competições, né? Sim, sim. Gente, como a gente levava aquela série? Meu Deus do céu. Cara, era o mais perto das Olimpíadas. que Sim, você- eram as Olimpíadas gospel. As Olimpíadas do crente. Era E era o literalmente isso. famoso meninos contra meninas. Sim. Pronto, foi. E, tipo, guerra, gente, caralho. era uma loucura. Porque, assim, começava dias antes, você tinha que juntar quilos de alimento. Sim! É. Cara, quem Pelo levava, bairro, quem levasse exato. mais quilos de alimento ganhava um Nossa, cara, eu prêmio. chegava, tipo, quase com cesta básica na igreja todo domingo. A minha mãe sempre foi vereadora, Tampinha né? de Então, Aham. o meu grupo, em questão de quilo de alimento, sempre ganhava. Porque minha mãe arrecadava tudo pra mim, no bairro inteiro. Era ótimo. Eu mesmo não arrecadava nada, porque eu não falava com ninguém. Mas ela... Não tinha essa habilidade que eu tenho hoje de falar com as pessoas. Mas a minha mãe sempre levava muito. Então, eu lembro de muita gente querer ficar no meu time, porque você já sabia que eu ia ganhar. Por causa da quantidade de quilo Mas de deixa eu alimento. perguntar, vocês nasceram em berço cristão? Vocês sempre foram? Eu sim. Não. Minha mãe se converteu quando eu tinha 3 para 4 anos. Você se lembra de alguma coisa, não? Dessa época? É. Porque assim, Cara, quando uma não pessoa, sei vamos supor, exatamente. até o início da adolescência, ela não tem essa vida cristã, né? E aí, quando ela tem uns 10, 11 anos, a mãe ou o pai se convertem, é uma transição tanto pra mãe e pro pai, pros pais, como pra criança também, né? Você passa a ter rolês diferentes, tipo, às vezes você ia, sei lá, no domingo pro pagode com teu pai. Você não vai mais, agora você tá indo pra igreja. Pagode, pô. Pagode. Nossa, Paula, tá? Quem conseguiu entender essa? Quem pegou essa, gente? E aí, dependendo da época... Quem não pegou, corre no Instagram que a gente vai explicar. E aí, dependendo da época, tipo assim, se a gente for colocar, sei lá, 20, 30 anos atrás, esse processo era muito mais difícil. Eu me lembro que eu tenho uma amiga que ela contou que quando a mãe dela se converteu, era a época de lançamento de alguns filmes, já tava acho que no terceiro ou quarto filme do Harry Potter. E aí a mãe dela se converteu, a mãe dela foi num culto. Nossa.
Tu sabe dessa história, né? Não, eu já vivi essa história. Que falaram que era do demônio. Foi você essa história? Não me lembro agora. E aí a mãe dela pegou os DVDs que ela tinha, jogou tudo no lixo, queimou. Ai, gente. Todos os filmes do Harry Potter rodaram naquela época. Eu vivi isso com o Rei Leão, cara. Não. Eu assisti o Rei Leão Cara. o tempo todo o tempo. Numa rádio veio um debate. Rei Leão é do capeta, tá escrito sexo. Eu Mas me lembro essa é dessa a época. Mano. Essa é a época do vídeo daquele famoso pastor José Irion. Aí Que foi lançou- demais. Eu não me lembro do nome dele, pode ser que seja o Que mesmo. ele começou a falar. Era um ele fez DVD, né? Não, na época era fita. Fita, Sim. Fita. Que ele começou a mostrar várias coisas que eram do diabo, do da Disney. Hércules. Demonizou a Aladdin. Disney. Aladdin. Então, no nome Disney tá escrito 666, no Rei Leão na poeira levanta sexy. não Eu me sei lembro o que quê. tinha do Aladdin, o Aladdin, tipo assim, olha que bizarro. Coca-Cola. O Aladdin, Alô, o Aladdin, diabo. Quem ele não lembra do falava Alô, muito. diabo? Ele contava uma história, gente. Que o Aladdin, a mãe deixava a criança vendo o Aladdin na sala. Aí o Aladdin falava muito rápido, mas era tão rápido que não dava pra saber, só a criança entendia. O Aladdin falava: tira a roupa! Aí a mãe chegava na sala, a criança tava A criança tava sem roupa. E cara, a história viralizou. Ninguém nunca viu criança nem roupa por isso. Mas a história viralizou, assim, de um jeito Então, mas que o Aladdin foi super começou valorizado. através desse vídeo. E eu lembro que na época várias igrejas começaram a dar palestras sobre isso. isso, E aí, né? tipo, começaram a jogar várias coisas. Eu tinha um casaco da Minnie que eu amava. Eu amava. E a minha mãe queria jogar meu casaco fora. E eu falava, não, mas você me ensinou que tudo que a gente ora, a gente quebra a maldição. Não tem porquê jogar. Foi uma guerra lá em casa que no fim ela não jogou meu casaco fora. Mas eu lembro de pessoas que chegaram no altar da igreja levando cartão de crédito. Porque o pastor José Irion falou que o cartão de crédito era do demônio e cortava o cartão de crédito no altar. Gente que dava fitas e loucura. mais fitas de filmes da Disney. Doava, porque não podia ter aquilo dentro de casa. Cara, eu tinha um Taz do tamanho do Gabriel. Não que o Gabriel seja um exemplo de altura. Mas eu tinha um Taz do tamanho do Gabriel. Cara, minha mãe, sei lá o que, ouviu numa pregação X. Cara, mas você tinha Eu um amava Taz o do tamanho Taz, do Gabriel. gente. Amava eu o Taz. acharia bizarro ter um Taz mania do tamanho do Gabriel sim. dentro do meu quarto. Não, fala que depois eu vou falar de um outro. Não, aí, Porque assim- aí veio a tal pregação que o Looney Tunes, né, tudo do capeta. O Tasmania, o nome demônio da Tasmania, era porque ele era o diabo. Sendo que demônio da Tasmania é o nome do É um animal. animal, sim. É um animal, mas beleza. Cara, aí tudo coincidiu pra minha mãe. Mano, foi um combo. Aí no dia que ele foi pra igreja, dessa pregação, cara, tava chovendo e relampeando. Meu pai tava viajando. Aí chegou eu, minha mãe e meu irmão em casa. Beleza. Nisso, quando minha mãe abriu a porta, cadê um relâmpago? E o Taz tava no sofá. Ela falou, é o demônio. Minha mãe meu Deus. pegou, cortou o Taz todinho, tacou fogo no Taz. Até hoje eu sinto saudade do Taz. Meu Deus do Cara, céu. Mas o Taz Eu do tenho tamanho do eu Gabriel. tenho Eu ainda tô presa no Taz do tamanho do Gabriel. Não, assim, que eu acho não, bizarro. olha o tamanho do Gabriel. O Não, Taz, não, mas eu é muito acho grande o um Taz desse Taz. no quarto. Assim, eu sempre gostei do Taz, eu não vou negar. Eu gosto Mas dele. eu tinha um problema com outra personagem. E muita gente também teve. Se chamaram Fofão. A estaca eu- dentro Gente, do Eu não. vou ser sincero, eu Olha, não desculpa. vivi o Fofão. Gente, Eu não vivi dá o pra Fofão. defender o Fofão. Eu não vivi o Perdão. Fofão. Mas, gente, que era muito brabo. Aquilo dali era muito sinistro. Não, e tinha estaca dentro do fofão. Não, A gente, adaga. a gente já Adaga. viu, eu não sei com quem que eu vi isso, que realmente tem uma Tem. adaga. Tem, De foi fato, tem. eu vi num podcast. Eu vi num TikTok. É, A acho que menina muita gente abriu se mandou o vídeo, né? Doideira, mano, e doideira. tinha de fato. Cara, eu tinha medo. Mas, gente, era muito Eu feio. tinha medo Meu Deus. do ele, do Meninas Superpoderosas. Sim, mas ele é Não, o diabo. sim, mas eu tinha um pavor daquele personagem. Vocês lembram do Melocoton? Não, eu Não não lembra do mas muita Melocoton, gente fala gente? dele. Eu acho Eu que tinha o não assisti. Melocoton, era Bom Dia e Companhia, só que na época da Eliana. E cara, gente, olha como sofri quando a minha mãe jogou o Melocoton fora. Até hoje eu tenho um trauma. Pra você, Cara, eu lembro. Não, termina. por favor. pra você ver quando eu tenho um trauma tão grande quando eu tinha. Eu tô com 26. Quando eu tinha uns 20 anos, já fui procurar no Mercado Livre pra comprar. Aí desisti, mas eu quase Aí comprei. tem que tratar, amigo. Eu falei, eu tenho que levar isso pra terapia. Cara, eu lembro que nessa mesma fita do pastor José Irion, ele falava também do Papai Noel. Ele falou de várias coisas, né? E eu tinha uma foto com o Papai Noel.
abraçada com o Papai Noel. A minha mãe cortou a foto ao meio. E até hoje eu só tenho a metade, eu abraçada com nada. Porque ela cortou Eu também a tenho uma foto. foto assim. Ela queimou o Papai Noel da minha foto. Eu tenho uma foto. E eu ficava muito que eu triste, tirei- eu nunca podia ir pras festinhas de Natal. Eu tirei na minha avó essa foto, eu era criança. E assim, fotos antigamente, como se tinha pra essa geração agora que tá nos ouvindo, essa galera aí mais jovem, adolescente, antigamente, meus queridos, tinha que revelar a foto, né? Nossa. Não, mas isso hoje em dia é super cool. Não, verdade, caro. o filtro, às vezes não funcionava, nem nada. Às vezes Ficava queimava, às É, vezes e aí, queimava a foto. eu me lembro de uma foto que a gente revelou e a minha mãe cortou a foto, porque ela tirou a foto na casa da minha avó e era parede e aí estourou a foto no fundo. E tinha um reflexo branco. Ai, meu Deus do céu. Ah, esquece. Saiu o demônio. É, o demônio, era o imaginário. fantasma, era alguma coisa assim. Ih, minha mãe cortou a foto, até hoje tem a foto cortada pela metade, do nada. Gente, e a época dos Illuminatis? Nossa, eu ia falar disso agora. Nossa, cara, até Gente, hoje eu me não marcou consegui ver no muito. DVD. Você sempre fala, eu não consegui ver o vídeo todo no YouTube. Nossa, eu era um auge, assistir. DVD, os DVD. E era assim, era uma coletânea de DVDs, Sim, né? Não, melhor é a Vânia só Era uma confirmando. coletânea de DVD, não era, mano? Eu nunca assisti. Se eu não me engano, era o quê? 5 DVDs? 6, eu acho. quatro. Eu só assisti um que falava da nota Do dólar. do dólar. Do- Falava mais o quê? Eu me lembro de que Fala com as tinha. gêmeas. Cara, eu me lembro que tinha uma. Mas o primeiro, tipo Fala assim, aí, era uma coletânea. Isaac. Mas o primeiro que estourou, os outros nem tanto. Mas o primeiro que a Vânia até citou, mano, falou sobre o dólar. sobre Família a coisa- Rockefeller. Sim, Família- sim, sim. Mano, foi Mas falava muito- o que do dólar Que exatamente? tinha que. Tem É o Horus. vários símbolos. Ah, tá. Que foi até da Lady Agora, Gaga da sim, época. sim. Na época teve. Não, mas Lady Gaga é muito recente. Não, sim, mas teve. Teve um, mas o Porque foi o era primeiro. a parada do olho, né? O olho do O Horus. olho O olho que tu e vê. aí a Lady Gaga tinha muito a marca. Um dos sinais dela era que ela fazia um gesto com a mão com o olho. Que fazia tipo o olho assim na mão, né? Eu ia fazer também, mas aí eu percebi que eu tive muita vontade de fazer algumas vezes o gesto. Eu falei, ótimo. Olha Quem só. está vendo? Mas tinha muito disso também. Cara, ó, não, da Torre Gêmea também, cara, o que gerou de debate esse DVD? Sim. DVD não, fita, depois virou DVD. Eu lembro que na minha igreja, na minha antiga igreja, faziam tipo tarde do cinema. Aí a tarde do cinema era botando a vida dos Illuminatis, ou então do pastor José Irion, pra galera abrir a mente, né? Tipo Essa parada estudo mesmo. bíblico, Aham. sabe? Entender o que você tá levando pra dentro da sua casa. Tinha um pastor nessa época que ele começou a estudar muito, se especializar em assuntos da Disney. Olha E só. aí, mas olha o que aconteceu. Cara, o ser humano é sujo. Ele começou a dar palestra em tudo que é canto de Disney, pipipi, popopó. E aí, um belo dia, o senhor me vai na escola, na festa do Dia dos Pais, viu um teatrinho da criança. E a criança era uma peça da Disney e ele tá lá, ó, aplaudindo, curtindo muito. Cara, pra quê? Já Meteu chegaram essa, na igreja galera. assim, ó. E Jogando pra todo mundo. Nunca mais ele deu uma palestra sequer. Caiu por terra toda aquela pose Então, dele. existia um. Tava pesquisando aqui, porque eu lembrava mais ou menos. Existia um acampamento, dizem que existe até hoje, né? Chamado Bohemia Grove. Nunca ouvi falar. E, gente, é um dos vídeos mais sinistros pra mim do DVD dos Illuminati. não, o pior, Tipo é o assim, pior. a ideia é que eles estão no meio de uma floresta. E aí tem uma coruja Enorme. gigantesca. Ai, eu sou doida pra ver esse Gigantesca, assim, é muito grande fogueira mesmo, na gente. frente, uma O fogueira que? na Uns frente. 3, 4 metros de altura ou Não, mais. mais, por aí. É por aí. E aí, eles estão numa reunião em volta dessa coruja e tem uma fogueira acesa no meio da floresta. E o cara, ele foi lá pra filmar, pra provar que de fato tinha essa reunião acontecer. Só que era uma reunião de um clube secreto. Entendeu? Parênteses, já viu Bruxa de Blair? Não. Pô, né? Aí perde referência. Mas pra quem tá em casa, Sim. quem viu? Primeiro eu já O assisti. primeiro Bruxa de Blair, aquela corrida que o cara dá com a câmera assim que fica o nariz. Mano, Sim. o cara faz igualzinho no DVD. E aí acontece que a reunião é com os maiores líderes do mundo, tanto governamentais quanto artísticos. Tem muita gente de poder ali. E aí o cara tá filmando e o cara, ele meio que cai assim, porque como é na floresta, ele pisa em falso e faz um barulho. Uma folha seca. Gente, bem- Não, imaginem a cena. Vamos virar agora uma radionovela. Imagina, É. imaginação. Quando ele
o galho. Todos que estavam lá na reunião olham pra trás. E ele sai correndo. Porque um cara aponta pra lá. Meu irmão, eu ia falar, mas eu de medo daquela cena. Ele era bizarro. Cara, era bizarro. Eu dormi com aquilo. Aquilo era pior que filmes de terror pra mim. O filme que mais me marcou pra Cara, mim foi vocês essa ficavam se cena. perguntando se ele tinha sobrevivido. Eu não sei até hoje o final Mas da não, gente, história. vai Ele parar pra corria. pensar. Ele sobreviveu, porque como que o vídeo saiu, né? Não, Cara, sim. na hora. Não, porque o que separava eles do jornalista, não sei, tinha um rio. Era um rio, exato. rio. Só que no rio tinha uma pontezinha do outro Nossa, eu lado. preciso muito dessa Gente, cena. é loucura. A ponte do Era outro loucura. lado dava nessa parte do que ele tava. Então, tipo, você dava até pra ele correr. Mas, mano, foi desesperador. Tipo assim, ele correndo, aí pedindo, oh my god. Sim. Então, aquele... Primeiro contato com a empresa. Mano, impressionante. E assim, era Impressionante. bizarro porque era muito real. O vídeo parecia ser muito Muito real, real. né? Então, assim, assustava real, gente. Eu tinha mais medo que dali que filme de A queda espírito. da Torre Gêmea que apareceu um rosto do demônio. Nossa, era muito bravo. Porque não foi o avião que derrubou, eles implantaram bomba assim nas colunas. Aí o cara dava um frame assim, dava um zoom, tá vendo lá, tem um. Aí Eu me embaixo da lembro que explosão, eu falei, mano, na que é época o Bush estava muito em alta, Sim, né? sim. O Obama já tinha subido ao poder, mas o Bush ainda estava muito recente, estava muito em alta. Então ele parecia muito no DVD dos Illuminati, assim, em reuniões secretas, coisas do tipo. Era, Mas é era bem a cara sinistro. dele, né, ser Era, gente, Illuminati. Era Aí sinistro. ele sempre viu pra nova era, nova ordem Cara, mundial. nova ordem mundial, pode crer, pode Nossa crer. senhora. Quem é Doutor Inclusive Estranho, voltou né? com tudo agora, né? É verdade. Ativou vários gatilhos em mim. Com essa guerra da Ucrânia e da Rússia, começou a se falar muito. Eu sei que, obviamente, né, era um contexto geopolítico, mas eu me lembro que eu tava em casa, gente, agora recente, né? E eu tava assistindo na CNN ou na Globo News. A primeira foi na CNN, o cara falando, primeira vez a ordem mundial. Eu parei e fiquei assim. Eu olhei e fiquei travado. Cara, mas Eu a nova ordem aí mundial é me real, ativou um não gatilho. Falei, caraca, maluco! Eu já ouvi falar disso aí. Assim, é Agora o que a Laís falou. Mano, pra mim existe nova ordem mundial. real. Então, vamos, por exemplo, a ONU. Pra mim é uma ordem mundial. Sim. Entendeu? Sim, Eles porque... levam o mundo ali, tipo assim, mano. Sim. É porque a gente vai levar Só que sempre pra esse pro lado. lado que Vai foi levar pro lado, construído sim. na nossa... Exato, Sim, exato. sim. Cara, Exato. muito bom. Tem Na muita nova coisa. era, o 666, Sim. o chip o chip. E é engraçado Nossa. que assim, o 666 era um número que sempre existiu na história da Bíblia, Claro, né? a operadora Claro. Só que ele teve uma época de muito boom, assim, Sim, de estourar, de todo mundo começar a falar disso, de todo mundo ver 666 em tudo quanto era Ah, lugar. Claro, tipo assim, o símbolo da Claro, você pegava assim, ó, tem um 6 aqui, um 6 aqui, um 6 aqui. Eu ficava, Pô, no próprio nome da Disney. Que eles falavam que tem 666 no também. símbolo da Eu Disney. passei pela fase, Não, quão bizarro é, mano, a pessoa olhar pra Coca-Cola, olhar o verso da Coca-Cola, Isso que eu ia falar. o rótulo do Olá, verso da- diabo. e Alô, ler, diabo. Alô, diabo. Mano, Tinha do Carrefour também, né? Carrefour, Que você verdade. virava o símbolo do Carrefour e era uma caveira. Caveira também, cara. Cara, que muitas bizarro. coisas desse tipo. E aí, eu não sei se vocês pegaram. Não, obviamente vocês pegaram essa época porque vocês eram de igreja tradicional. Mas a época do congresso de dança, as meninas dançarem com a bandeira de Israel. Nossa. Cara, era maravilhoso Meu Deus do céu. isso. E Aí era eu- a fusão da bandeira de Israel com a bandeira do Brasil. Nova Iguaçu. E Nossa, sempre tinha uma Congresso bandeira das Nações. que era assim, metade leão e metade Brasil. Por quê? Porque convenhamos, Nossa, a gente pegou uma época também que leão era muito em alta na igreja. Sim. Não, e Quem não uma tatuava leão tinha um desenho de leão, tudo era O leão. pessoal da dança, eles tipo faziam um lençol fino, mais longo. Aí ficava balançando, Ficava tipo, uma jogando. onda assim. Aham. E ficava, mano, legal, mas tipo assim, cara. que tem aquela a ver? onda assim, a onda Não, aí a onda então. passava por cima do leão, botava por baixo do leão. Então, tinha. Ai, gente, olha, a gente não tá criticando a dança, não, Não, tá? não. A gente só tá comentando porque foram É, coisas que umas marcaram a nossa coisas infância. engraçadas, cara. Mas eu me lembro que tinha um que você também tinha um pano. Queria de uma ponte. Eram duas pessoas que seguravam um pano gigante. E aí eles ficavam também balançando esse pano como se fosse uma onda. Só que assim, a música era Caia Fogo do Céu. Isso, E eu ficava. Aonde que. Cadê? Eu não tô conseguindo entender. Eu vou falar, gente. Cara, teve uma época também da música do Diante do Trono que viralizou nessa época, nem usava essa palavra, mas era como um leão que ruge. Oh! Que igreja que não fez a coreografia? Como um Esquece, leão não, que não. ruge Então, o diabo. me Era lembra de uma- cantata de Natal,
De Natal não, de Páscoa, Olha, cara. me ativou um outro Na gatilho. época. Vocês lembram da música Manancial do Diante do Trono? Óbvio. E aí eu me lembro que teve uma época que o Diante do Trono lançou essa música, e aí a gente vai entrar nesse assunto, em versão remix. E eu me lembro, que pelo menos na Gospel minha Night. igreja, gente, como foi um problema quando se começou a existir as versões remix. Os arrebatados. Nossa, os arrebatados. Não, Eu tinha CD, arrebatado. eu tive tenho até também. hoje. Eu tive CD autografado dos arrebatados. Eu até hoje, eu ganhei de aniversário. Aí vinha novo som. Sim, tudo em Piscina pisa, de do Voices. Olha lá, falei, mano, todo mundo. Não, versão- rapidinho, só um parêntese, que isso aí é uma coisa que eu nunca entendi. Arrebatado já era remixado. Aí eles lançaram Arrebatado Remix. E sim. Como assim? Não fazia o menor sentido. Como assim? E aí, cara, eu me lembro. Quando o Beto sabe. Forte. Olha, que eu Irado, lembro que né? assim, eu peguei toda essa minha adolescência de 15 anos foram com meninas que eu conhecia da igreja, né? Então, assim, todos os 15 anos que eu ia, tinha um problema. Cara, a fase dos 15 De anos tipo também é assim, ótima. não, de tipo assim, eu era cavaleiro, porque assim, naquela época eram 15 cavaleiros, 15 15 damas, e assim, os cavaleiros tudo de luva, roupa de marinheiro e espada às vezes. E aí era um problema porque assim, você poderia dançar valsa, que já era muito, e poderia dançar músicas do tipo Outra Vez Esperei Por Você e aquela música da Quando o Vento Sopra Forte, mas assim, a gente não poderia dançar a versão com funk. E aí eu me lembro que as meninas que queriam ser mais rebeldes, entre aspas, que chegava na versão funk, o pastor levantava e ia embora. Ele saía da festa. Cara, eu já vi pastor indo embora de festa Porque também. tava dançando a versão funk da música da Pamela. Que não podia. Mas uma coisa que eu não entendo é que nessas festas de crente, quando chegava no último instante da festa, começava a tocar um rock tipo Elvis. Sim. Que aí Acho que era aceitável. Não, o que eu acho. Ou, eu sempre achei mas isso- normalmente era quando o pastor já eu tinha sempre ido embora. achei isso. É, Quando tinha essa ideia música- também. Aí Cara, o pastor eu já não foi ouvi- embora ainda. Eu já Quando ouvi essa gente música falar isso. O entrava- pastor já foi embora, É. o pessoal da igreja já foi embora, agora a gente pode botar essas músicas. Eu já Aí percebi vinha o isso. Elvis. Quando essas músicas entravam, o rock do Elvis, Beatles, algo do tipo, parecia que, tipo assim, o cara do som já tinha acabado o trabalho dele. Ele falou, vou botar isso aqui pra falar, acabou a festa, vai embora. Era cortar bolo, né? É Porque isso você aí, corta o bolo isso pra aí, galera ir embora. tá Você ligado? bota essas músicas pro pessoal se ligar que tá na hora de ir embora. 15 anos, vinha cantando aquela música, Você é linda. Ah, então- Mano, Quando lançou essa Nossa. música perfeita aos Cara, olhos. eu- Cara, não vou, né? vou falar. Minha mãe cantou essa música pra mim nos meus 15 anos. Agora imagina, Porém, tia Fatinha cantando. ela não conseguia. Cara, ela tava tão emocionada que ela não conseguia. Então, ai, gente, eu não quero nem achar esse vídeo. Ela fica assim, linda demais. Olha só, deixa eu Perfeita. Minha mãe, por trazer- favor, te amo, mas não ouça isso que você vai ver. que eu sei. tem um episódio que ainda vai sair, gente, que a gente prometeu uma parada aí com relação à minha pessoa. Agora eu quero falar sobre Laís. Ah, Se nós não, chegarmos ao tanto Laís não de está- likes, não. de seguidores, tem um baú que esconde o DVD dos 15 anos da Laís. E que ninguém tem acesso a isso. O baú da Laís tá o mesmo o baú do David Jones, do Piratas do Caribe. É, olha, Intocável. intocável. Eu conheço a Laís há 3 anos Gente, e nós é a nunca arca tivemos da aliança, ninguém acesso. sabe onde tá. Prometemos que um dia teremos acesso a esse conteúdo exclusivíssimo. Mano, Não. imagina esse DVD. Meu Deus. Ai, gente, é tanta história dos meus 15 anos que eu não... Ai, enfim. Vamos voltar pra pauta, gente, Casamento, por favor. cara. Me lembro bem. Não, as Nossa, músicas de casamento. Música de casamento. Gospel. Cara, assim. e os vídeos que viralizam hoje no TikTok em forma de piada era real. Era real. Porque a galera socando salgadinho na boca passava o é filmmaker. assim. E você ficava assim, dando tchauzinho com a boca entupida de coxinha. Ou então botando na bolsa, na Porque sacolinha. isso realmente acontecia. Só quem viveu, viveu. Também, Eu ó, amava voltando a casamento. parada das partes artísticas, dos preconceitos artísticos. Mano, Dragon Ball. Mano, eu gostava tanto de Dragon Ball, mas porque falava... tinha um personagem chamado Mr. Satan. O que eu apanhei por causa do Mr. Satan não tá no papel. Mano, eu assistia a TV Globinho baixinho.
Só que minha mãe passava na hora que o cara falava Mr. Satan. Nossa, esquece, era uma surra. Cara, Malhação, que era uma época que os adolescentes estavam começando a descobrir vida sexual, alguma coisa assim. Não podia falar. Cara, assim. eu queria assistir escondido. Eu peguei a época de Rebelde, né, gente? Não, Rebelde foi um... Nossa, Rebelde foi uma ruptura. Nossa, e assim, era uma briga absurda. Porque você não podia cantar, eu sou rebelde, estaria atraindo aquilo pra sua vida. E outra, me lembro Você ia existia ficar uma rebelde. música que era... Não, rapidinho. Tinha um caderno que as meninas muito usavam, era... Caderno de perguntas. Não, era um personagem chamado Puca. Nossa! CC, Caraca! italiano é T. Então tá chamando essa filha de puta. Eu falei, cara, Eu me lembro da própria... Eu me lembro da própria... era muito engraçado isso, cara. Gente, eu me lembro da própria Hello Kitty. Que a Hello Kitty era Ela não muda. tinha É boca. verdade, é verdade. E aí eu me lembro que uma vez... Gente, olha só, esse episódio vai ser para maiores de 18, tá? Eu me lembro que uma vez uma irmã... A gente tava fazendo uma reunião, assim, de resenha na casa da minha prima. A gente tá falando desses assuntos também, né? Aí a menina falou que que a Hello Kitty era muda porque ela tinha feito muito sexo oral. Ah, não. Nossa. Gente, essa eu nunca tinha ouvido. Sério, esse era o motivo, porque ela não tinha boca. Deus tinha tirado a boca dela. Essa aí, irmão. Cara, a gente ouvia cada história, Cara, gente, cara, mas a bizarro, Puca gente, é muito nossa, doido, me ativou cara. muito. Eu não lembrava disso. Nossa, eu Não nunca tinha lembrava. ouvido essa história. Não, nunca Hello tinha Kitty. E ouvido. assim, em Rebelde tinha uma música, não vou me lembrar agora o nome da música, mas era da solista. Que se Da você. Bia. Era a música que ela solava. Salva-me. Salva-me. Cara, Salva-me Você, foi um hino. você não podia botar. Aí eu sempre me perguntava. Você não podia botar a música de trás pra frente. Nunca. Nossa. Eu ficava perguntando. Cara, Hilari olha, Lariê Mas da pra frente, Xuxa. como a gente não falou isso Aí ainda. ficava me falando, gente, em que momento a momento pessoa A resolveu Xuxa, se rodasse ao colocar a contrário, música aquela de trás música, pra frente? Doce, 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 era sangue, sangue, sangue. É, Não, sangue. e outra, Do- o cara lá de do cima, Titão. o cara lá de cima vai me dar. É verdade. Me dá tudo, porque ela não podia falar o nome de Então, o Deus. Iluminado acho que é o CD2, porque ele fala sobre... Porque ela tinha um pacto que ela Sim. não podia pronunciar o nome de Deus Gente, porque eu ela ia não- perder tudo. sim. Mano, caraca, traz pra frente. Era- Cara, muito que clássico ódio. isso. Gente, a época do Gospel Night. Quem não viveu a época do Gospel Night? Quem nunca foi pra um Gospel Night? Eu Vocês- fui. Cara, Olha só. eu lembro que eu fui assistir a gravação do DVD do DJ Alpiche no Leblon. Fui de caravana. Nossa, cara. Não, e o pior de tudo é que no Gospel Night, né? Festa gospel, a galera não pode ficar. Então, mal que o rolava. menino chegava com a menina conversando, assim, já Cara. vinha o segurança da festa e ficava do lado assim. E aí, Varal? acenando, e aí? Não pode, ó. Só fazia assim, com a mãozinha afastando, pedindo pra afastar. Era muito engraçado, Sobre o cara. Guardião também, Engraçado. cara, tipo assim, tá, vai voltar esse ano, eu acho, né? Não sei. Cara, louvorzão. Louvorzão. Mano. Nossa, eu queria muito, já tava Mano, combinado. era o rolê do crente. Tipo assim, o ano tinha um Rock in Cara, Rio. era o Rock in Rio do crente. Era o Rock in Rio Rock. do crente, mano. Louvorzão. Tipo assim, ninguém arredava o pé ao tocar o Kleber Lucas, PG, Oficina G3. Era de lei, filho. Ninguém tirava o Viu pé uma ali. escala. Bruna Carla, Aline Barros, Fernanda Brum, Kleber Lucas, PG, Oficina. Tipo assim, era o momento. Era o line-up, o headline Era isso da aí, noite. isso aí. Era Isso aí. os nomes que tinham que Mano, entrar. era loucura tem, mano. Nossa, velho, pegava até. Eu me lembro de uma vez que eu cometi a loucura. Eu tinha arrancado o tampão do pé. Correndo na rua brincando. Correndo? Gente, correndo. qual é meu copo agora? Ah, não, mas sai. O tampão do dedão. Eu inventei de ir pro louvorzão com o tampão do dedo Só isso é arrancado. a SMR que dá mais. Não, gente, Fala esse aí, Paulo, de novo. Quase que não foi. E aí, tipo assim, gente, foi uma loucura. E aí, não só ir pro louvorzão, como eu fui e vim de trem. O que aconteceu? O que já era de se esperar. Na volta, Pisaram no pisaram seu no... pé. Gente, aquele dia eu fui quase João, que foi no Sai e Voltou. Eu fui, vi, assim, eu tava na ilha de Patmos já. Eu vi o céu e voltei pro chão. Eu falei, gente, vou desmaiar. Não, cara, foi uma dor absurda. Mas assim, o louvorzão era sensacional. pô, O dia inteiro, 2 Cara, horas da o tarde Louvorzão começava. Era o evento do crente.
Você Sim. tinha que ir. Era o marco. Se você do não ano. fosse, você não era legal, você não era descolado, um crente Não, descolado, tinha né? conversa, pô. Sim. Tu foi no louvorzão, não. Por Era a quê? conversa do momento. É isso. Só tem isso. Minha linda, 45 minutos já de podcast. Aliás, eu vou te falar aqui. Vamos começar a interagir, galera. Se vocês tiverem aí coisas nostálgicas, momentos que vocês viveram. Fazer parte dois? Talvez, provavelmente. Pra gente, quem sabe, fazer uma parte 2 de nostalgia, porque tem muito assunto pra falar. Cara, tem muita coisa. Quem é crente. E assim, Chama a galera. crente raiz. A galera, provavelmente, eu pelo menos fico assim. Quando eu tô ouvindo as pessoas falando sobre esse assunto e eu não posso falar na hora, porque eu também tô lembrando de muita coisa, eu fico meio, pô, cara, não lembraram disso. Então, verdade. manda pra gente que a gente não lembrou, provavelmente, porque realmente Sou é muita humano. coisa. Só um minuto, vocês já tiveram festa? Eu preciso terminar com uma pergunta sempre. Vai. Tradição é uma coisa que precisa ser mantida. Vai. Tradição é tradição. Vocês já tiveram festa de aniversário na igreja? Cultação de graças? Culto de ação de graças? Culto de ação de graças, Eu nunca muito. tive, mas eu já Nunca fui tive, muito. Nossa, Não lembro, não? cara, Agora vamos lá. como que a gente esqueceu? Olha só, pontos cruciais de um culto de ação de graças. Torta salgada. Torta salgada. Tem que ter uma. Se não tiver uma torta salgada, não é um culto de ação de graça. E cachorro quente. Não. E outra. E a bebida é de lei. Clipper. Clipper agora. Clipe agora. Não, Naquela época era. paquera. Paquera, gente. Paquera. Paquera. Nossa, gente. Ai, meu Deus do céu. Cara, Muita lembrança. como que a gente e um não bolo lembrou? do tamanho do Maracanã, que vinha a irmãzinha, pra minha filha que tá lá em casa, pro meu esposo que também não vem. Mano, Ou então bolo surpresa, enrolado no papel laminado. Verdade. Tinha muito verdade. disso. Eu tinha uma tia. Eu tenho, na verdade. Com recheio de Ela doce de morreu. leite. Com Ela recheio de morreu. doce de leite. Que ela fazia o bolo. Desculpa, mas eu nunca curti muito. Ela fazia o bolo com. E ela molhava com refrigerante. Não, mas que isso na era época- muito da É, época. pô. Na época era na muito. época. E tinha um refrigerante que era. Lembra esse? Não sei se você vai lembrar. Mas o Convenção ele era numa garrafa de vidro. Aham. Sim, sim. Que você tirava a tampinha e tal. Mendigão. E tipo, só que assim, ela não molhava de um jeito normal. Ela jogava os 2 litros. Que isso, Paulo Otávio? Ela jogava os 2 litros de Tô refrigerante amassando no Kit Kat. no bolo. Não, o pior do bolo. Não era molhado, só O pago. pior do bolo naquela época, o bolo com cobertura de fruta. Sim, Mano, muito, eu muito. criança não comia. Era meu aniversário, meu coração de graça, eu não comia. Ó, Pêssego tá de brincadeira com a minha cara. quer ver uma outra pauta em festa de igreja? Aniversário de pastor. Nossa, é verdade. Eu comia muito, a gente sempre comia Gente, que muito. tinha aquelas aniversário de pastor. homenagens. E sempre davam pro pastor uma gravata. Uma meia. A galera fazia uma vaquinha, pedia, arrecadava dinheiro da igreja pra comprar uma gravata pro pastor. Ou pra pastor era sempre uma bíblia. Não, é Não. assim, convenhamos, né, gente? A pastora sempre era uma mega Não, festa. e não sei vocês. Vamos supor. Sentido do culto. Momento cantina. Pode tu ir ali comprar um salgadinho. Aí, mano, acabou. Mas olhava na estufa ali, tinha um salgadinho. Ah, tu, mas tem que ter salgadinho ali. Ah, não. Já foi vendido. Pega do pastor. Aquilo é dela. Eu cansei de ver a irmãzinha indo embora com cheio de salgadinho. Eu falei, olha essa irmã. Eu já vi gente guardando pro filho do pastor. Um filho do pastor pode ir lá e pegar de graça. É mole, cara. Cara, Essa é a minha revolta de infância. gente, ar livre. Ar livre. Quem não viveu a época do ar livre? Deixa eu te falar uma coisa sobre ar livre. Eu tava falando essa semana de ar livre, gente. Uma Eu coisa que me amava. irritava muito era a microfonia de ar livre. Não, o som. Cara, O som. É, exatamente. Mano, Ó. não entendia nada. pra finalizar, agora é sério. Agora é real. Quem não viveu essa época, desculpa, você precisa rever há quanto tempo você é realmente crente. O filme A Paixão de Cristo. Quem não assistiu A Paixão de Cristo numa praça? Eu me lembro que a missionária lá da minha primeira igreja, ela proibiu de levar as crianças pra ver a Paixão de Cristo. Porque era muito Muito forte, pesado. era muito pesado. E eu nunca, naquela época, eu não tinha visto. E aí na época tinha apelo no final. Sim. Nossa, era todo um. Tipo assim, um ela falava. evangelismo. E assim, eu me lembro que quando ela foi ver, ela chegou em casa, ela chegou na igreja do outro domingo falando que ela saiu horrorizada, que as pessoas choravam muito. E assim, era uma coisa Não, de louco. também nessa igreja também tinham muito. A irmã de oração. Mano, tua mãe podia orar, o pastor podia mais. Ligava pra irmã. Tinha irmãzinha de oração, mano, que era
ligação direta. De com o liga padre, direta. É a secretária, né? Telefone vermelho ali de Deus. Secretária executiva. Ela era, tipo, ligação de emergência. Eu não ligava pro 199, não. Ligava pra ela, pra resolver qualquer situação. Eu tive, assim, na minha vida. Eu também. Minha mãe Acho que todo espiritual. mundo teve um, né? Todo mundo já passou por alguma situação Todo doente, mundo. aí liga pra ela. Não tô nostálgico, né? Mas situação de igreja, antiga ou nova, toda igreja tem o QG na casa de alguém. A nossa igreja é da Laís. Pode House crer. of Castros. Mas toda igreja que eu passei Toda tem igreja uma tem um casa. QG. Tem uma toda casa igreja tem que era um QG, rolê. É verdade, gente. O posto avançado. Cara, gente, inclusive já falamos, nosso podcast nasceu de resenhas, nas resenhas na minha casa. Exatamente. Gente, nossa, muito doido, né, cara? Mas viver com Deus é muito bom. A gente que cresceu dentro da igreja, tem gente que fala, ser crente é chato, você não vive nada, mas, cara, olha quanta história a Real. gente tem pra contar, e história que a galera lá do mundo não vai saber nunca. Especialmente se você já se converte adulto, né? Porque você não pega essas fases. Enfim, né, gente? Muito legal. Amei o Muita episódio de hoje. O tempo passou absurdamente O tempo rápido. passou. Muito rápido. Eu fiquei muito. Paulo, vamos dar gatilho. Já começou. Eu quero terminar aqui meu momento com uma piada. Momento, Vamos ver qual vai ser da vez. Não, anedotas. sem contar que a gente acabou com o Kit Kat de 3 dias de verdade. gravação, né? Perguntar uma coisa. Qual personagem bíblico que adora brincadeira de criança? Não sei. Sabe não? Não. Sabe, Vânia? Não. Paulo de Tazo. Encerra o episódio. Gente, é isso, gente. Até semana que vem. Obrigada Valeu, quem chegou Laís, até tamo aqui. junto. Não esqueçam de contar pra gente qual é a sua nostalgia de crente. A gente quer muito saber. E quem sabe, como o Gabriel disse, voltaremos para uma parte 2. Curtam, compartilham com todos os seus amigos. O que eu falei, ou melhor, o que eu falei não, né? Não vou falar no futuro, mas vou repetir aqui agora. Se você é meu amigo, você tem que assistir e curtir e comentar. Se você é meu amigo, amigo do Gabriel e do Paulo, tudo junto, você tem que fazer tudo isso 3 vezes. Pra finalizar, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Nossa, clássico! Valeu, galera!